Na véspera de Natal de 1867, no recôncavo baiano, o coronel Teotônio Sampaio elogiou o sabor do patê servido em sua ceia. Ele só não sabia que o ingrediente secreto era seu próprio feitor. Você está acompanhando Contos de Senzala. Esta é a lenda macabra de Pai Zumbi, o mestre cozinheiro que, após ser brutalmente mutilado, transformou sua arte culinária na mais terrível arma de vingança. Se esse mergulho na justiça poética te atrai, já deixe seu like e inscreva-se para continuar explorando esses ecos. E comente, o que é mais devastador? A vingança que tira a vida ou a vingança que destrói a alma do opressor, forçando-o a viver com o horror? Prepare-se, você vai testemunhar como um homem, quebrado pela crueldade, usou o orgulho e o desespero de seu mestre contra ele, transformando um banquete de luxo em um ritual canibal. Esta é a história do Carrasco da Cozinha. No ano de 1867, a Bahia era o centro de um silêncio opressor. Enquanto as ruas de Salvador fervilhavam com o comércio e a elite discutia a guerra no Paraguai, a verdadeira agonia estava escondida nos engenhos do Recôncavo. Na fazenda Santa Cruz, de propriedade do coronel Teotônio Sampaio, o poder era medido pela quantidade de açúcar exportada e pela brutalidade do controle. Mas a Santa Cruz estava morrendo. O coronel Teotônio era um homem de meia idade, orgulhoso, mas fundamentalmente desesperado. A guerra havia endividado o império e o preço do açúcar no mercado internacional despencava. A prosperidade que seu pai conhecera era agora uma memória amarga. O engenho, que já fora o mais rico de Santo Amaro da Purificação, estava afundado em dívidas com banqueiros de Salvador. Teotônio mantinha uma fachada de riqueza, mas era uma casca oca. Ele precisava de um milagre. Esse milagre tinha nome e data: o banquete de Natal. Não era uma festa, era uma transação. O coronel usaria a ceia para selar o casamento de sua filha, Beatriz, com o herdeiro do poderoso barão de Serinhaém. O dote desse casamento era a única coisa que poderia salvar a fazenda Santa Cruz da falência e da humilhação. Para garantir esse contrato, o banquete precisava ser mais do que perfeito, precisava ser lendário, e para isso o coronel dependia de um único homem. O coração do engenho não pulsava na moenda, pulsava na cozinha da Casa Grande. Ali o domínio não era do coronel, mas de Pai Zumbi. Pai Zumbi não era um nome dado, era um título. Tinha 52 anos e comandava o fogão a lenha com a autoridade de um general. Sua pele era escura e polida pelo calor constante do fogo, e seus braços eram fortes, calejados por décadas de mexer panelas de ferro e manipular carvão em brasa. Sua vida era a cozinha, seu universo a culinária que alimentava a família Sampaio e seus convidados. Ele havia chegado à fazenda Santa Cruz 30 anos antes, vindo de uma fazenda falida no sul de Minas Gerais. Trouxe consigo não apenas as cicatrizes do chicote, mas também um conhecimento culinário raro, misturando as tradições africanas e indígenas com a complexidade da cozinha de corte portuguesa. Ninguém no recôncavo baiano fazia um vatapá como Pai Zumbi. Ninguém temperava o leitão assado para as festas como ele. Sua presença era a única garantia de que o banquete de Natal do coronel seria memorável. Por causa desse talento, Zumbi gozava de um estatuto ambíguo. Ele era um escravo, claro, mas era uma propriedade valiosa demais para ser ferida. Ele tinha sua própria senzala, um pequeno anexo com chão de terra batida, perto do armazém, e tinha permissão para circular por quase toda a Casa Grande. Sua vida era melhor que a dos escravos do campo, mas ele sabia que o luxo era frágil, dependente de sua utilidade. Seu trabalho era supervisionado pelo feitor, Antônio Guedes, um homem pardo, alto, de 35 anos, cuja crueldade era igualada apenas à sua ambição. Antônio Guedes
era a ferramenta da tirania do coronel. Era ele quem manejava o chicote, quem distribuía a cachaça aos domingos e quem era encarregado de manter a ordem na senzala. Antônio Guedes odiava Pai Zumbi. Não era apenas inveja da posição de Zumbi na Casa Grande, era medo. Guedes tinha um segredo sombrio e Zumbi era a única pessoa viva que o conhecia. 3 anos antes, Guedes era apenas um capataz. O feitor-chefe era um homem mais velho, Borges, um português brutal, mas justo dentro de suas próprias regras. Guedes, ambicioso, queria o cargo. Durante uma seca, Guedes foi encarregado de supervisionar o armazém de milho. Ele, deliberadamente, desviou 3 sacas, vendendo-as na vila e escondendo o dinheiro. Quando o coronel notou a falta, Guedes, com falsas lágrimas, plantou as moedas de prata no catre de Borges. Ele acusou o velho feitor de roubo. O coronel Teotônio, furioso pela traição, não investigou. Borges foi sentenciado a 300 chibatadas no tronco. Ele morreu na 220ª. Antônio Guedes foi promovido a feitor-chefe no dia seguinte. Houve uma testemunha. Da janela da cozinha, que dava para os fundos do armazém, Pai Zumbi viu Guedes plantar as moedas. Ele viu a armação. Ele nunca disse uma palavra. Ele nunca olhou para Guedes de forma diferente. E era exatamente esse silêncio que aterrorizava Antônio Guedes. Ele havia construído seu poder sobre uma mentira e um assassinato, e o cozinheiro sabia. Guedes via o silêncio de Zumbi não como discrição, mas como uma ameaça constante. Ele precisava destruir Zumbi antes que Zumbi o destruísse. Ele só precisava de uma desculpa. Pai Zumbi ignorava o ódio do feitor. Ele tinha seu próprio motivo para viver. Ele tinha uma neta, Jandira, de apenas 7 anos, uma menina doce e silenciosa que vivia na senzala. Jandira era sua herança, sua única esperança. Zumbi usava sua posição na cozinha para garantir que Jandira e a mãe dela tivessem pequenas porções extras de comida, os restos da mesa do coronel ou o azeite mais fresco. Essa pequena subversão era o único conforto que ele tinha. O trauma que transformaria o chefe em carrasco começou com um pedaço de carne. Era o mês de outubro. O banquete de Natal estava a 2 meses de distância e a pressão do coronel era palpável. Jandira, a neta de Zumbi, estava doente, com uma febre teimosa que as ervas da senzala não conseguiam curar. Tia Lúcia, a curandeira, disse a Zumbi que ela precisava de algo forte, algo rico em ferro. Ela precisava de carne de boi, não os restos de porco salgado que eram distribuídos na senzala. Ela precisava de algo que só vinha da mesa do Senhor. Pai Zumbi ficou atormentado. Ele sabia o risco. O feitor Antônio Guedes, em sua paranoia, mantinha um inventário obsessivo da despensa, especialmente da carne fresca, o item mais caro e mais simbólico do poder do Senhor. Roubar carne era um crime punido com mutilação ou até morte, mas Jandira estava morrendo. Zumbi sabia que não podia falhar com sua neta. Naquela noite, depois que o coronel e seus filhos jantaram e se recolheram, Pai Zumbi entrou na despensa. A despensa era escura, cheia de cheiros fortes de especiarias e carne pendurada em ganchos. Zumbi usou sua faca de abate, afiada como uma navalha, e cortou um pequeno pedaço de um lombo de boi que seria assado no domingo. Não mais que 100 gramas. Um pedaço pequeno escondido em um pano de prato. Ele pensou que ninguém notaria a diferença. Ele entregou a carne à tia Lúcia, que a cozinhou e deu à menina. A febre de Jandira começou a ceder. No entanto, Antônio Guedes, o feitor, havia contado exatamente o peso do lombo. Ele não se importava com o lombo. Ele estava procurando uma brecha para pegar Zumbi. Na manhã seguinte, ao inspecionar a despensa, ele viu o corte limpo e percebeu a falta. O feitor não ficou bravo pela carne. Ele sentiu o triunfo. Guedes não foi ao coronel. Ele começou a investigar por conta própria.
Ele questionou os escravos domésticos, ameaçando-os com o tronco. A pressão foi intensa. Naquela tarde, sob ameaça de tortura, uma jovem mucama chamada Luísa, que havia visto Zumbi entrar na despensa, cedeu. Ela apontou para Pai Zumbi. Antônio Guedes sorriu. Ele tinha sua desculpa. Ele esperou Zumbi voltar da horta, onde havia ido buscar temperos frescos. Antônio Guedes, acompanhado de 2 capatazes, confrontou Zumbi no terreiro, na frente da casa grande. Antônio Guedes disse que Zumbi era um ladrão. Ele perguntou se ele era um ladrão que roubava a comida de seu senhor. Zumbi não negou. Ele olhou Guedes nos olhos. Ele disse que ele não era um ladrão, que a carne era para sua neta doente. O feitor Antônio Guedes sentiu o sangue subir à cabeça. A calma de Zumbi era um insulto. Ele berrou que ele não era ninguém para justificar nada. Ele era um escravo, e o roubo era o crime mais grave na Casa Grande. Ele ordenou aos capatazes que amarrassem Zumbi. Zumbi, o homem que sempre evitou a violência, não ofereceu resistência. Ele sabia que o jogo estava perdido no momento em que Luísa falou. O feitor Antônio Guedes não esperou o coronel. Ele queria a glória da punição. Ele queria quebrar Pai Zumbi na frente de todos. Ele queria destruir a testemunha de seu próprio crime. Ele ordenou que Zumbi estendesse a mão direita sobre um cepo de madeira usado para cortar lenha. O feitor pegou um facão de cana, afiado e pesado. Ele disse que Zumbi havia roubado um pedaço de carne do Senhor com aquela mão e que, portanto, a mão pagaria pelo crime. E com um golpe rápido e brutal, o feitor Antônio Guedes decepou 3 dedos de Pai Zumbi, o indicador, o médio e o anular da mão direita. O grito de Zumbi não foi de dor, foi de ultraje, um grito que silenciou todo o engenho. O sangue jorrou sobre o terreiro de terra batida. A dor era inimaginável. Mas o pior não era a dor. O pior era a humilhação. A mão que criava beleza, que temperava, que fazia o lombo de boi virar iguaria, estava agora mutilada e inútil. Zumbi foi deixado no chão. Os escravos da senzala vieram buscá-lo, levados por tia Lúcia. O coronel, atraído pelos gritos, veio até a varanda. Ele viu a cena, viu seu cozinheiro-chefe no chão, sangrando. E ele ficou pálido. O feitor Antônio Guedes correu para o coronel arfando, exibindo o facão ensanguentado. Ele disse que havia cumprido o castigo, que o roubo havia sido punido. O coronel Teotônio não ficou grato. Ele ficou furioso. Ele desceu as escadas e deu um tapa no rosto de Guedes. Ele disse a Antônio Guedes que ele era um idiota, um animal incompetente. Ele gritou: "Quem vai cozinhar o banquete de Natal agora, seu imbecil?" O coronel agarrou Guedes pelo colarinho. "Eu não lhe disse para puni-lo. Eu lhe disse para encontrá-lo. Você tem ideia do que você fez? O barão de Serinhaém vem aqui em 2 meses. Se a minha filha não casar, se esse banquete falhar, estamos todos arruinados. Você destruiu a melhor propriedade do engenho. Você destruiu a minha salvação." O coronel, então, fez a sua jogada. Ele ordenou a tia Lúcia que salvasse Zumbi, que estancasse o sangramento, que cuidasse dele, e ele deu a ordem que selou o destino de Antônio Guedes. Ele disse que Zumbi não iria para a senzala, ele ficaria no anexo e ele voltaria para a cozinha assim que pudesse ficar de pé. Ele se virou para Zumbi, que estava sendo amparado por tia Lúcia, e disse, com uma voz fria que não admitia réplica: "Eu não me importo com sua mão. Você cozinha com a esquerda. Você cozinha com os pés, se for preciso. Mas você vai cozinhar a nossa ceia de Natal, custe o que custar." Pai Zumbi foi levado para seu anexo. A dor física era excruciante, mas nada se comparava à quebra de seu espírito. A mão que criava arte havia se tornado um toco latejante e inútil. Ele havia sido mutilado por um homem que ele sabia ser um assassino, e agora estava sendo forçado a salvar o coronel que permitiu tudo isso. Nos dias seguintes, Zumbi afundou em um silêncio febril. Tia Lúcia cuidava de suas feridas, trocando as bandagens de folhas de bananeira e aplicando ungüentos de ervas. A dor
era constante. Mas a transformação psicológica era mais profunda. O homem que entrava na cozinha 2 semanas depois não era mais pai Zumbi, era o Carrasco. O homem que havia sido dedicado a criar arte e dar conforto havia sido substituído por uma fria e calculista sede de justiça. Ele não chorou, ele não gritou, ele apenas olhou para sua mão mutilada, depois para a faca de abate que ainda estava no chão do terreiro. Sua primeira tentativa de cozinhar foi uma tragédia. Ele tentou segurar uma faca de legumes com a mão esquerda. Era desajeitado, lento. Ele tentou usar o toco da mão direita para segurar uma panela, mas a dor o fez derrubá-la. A comida queimou. Antônio Guedes, o feitor, entrou na cozinha naquele momento. Ele viu o chão sujo, o cheiro de queimado e o cozinheiro tremendo de dor e frustração. Guedes sorriu, um sorriso de pura satisfação. Ele disse: "Parece que o mestre não é mais tão mestre. Cuidado para não queimar a ceia do coronel Zumbi. Ou a outra mão paga o preço." Naquele instante algo clicou. O ódio quente de Zumbi desapareceu, substituído por uma frieza gélida, uma clareza absoluta. Ele olhou para Guedes. O feitor achava que havia vencido, mas ele havia cometido o erro fatal. Ele havia devolvido o Carrasco para a cena do crime. Ele havia colocado a arma nas mãos do homem certo. Aquele Natal seria de fato inesquecível. A vingança de pai Zumbi não era mais um sentimento. Era um projeto, um plano que se desenvolveu na quietude da cozinha durante as longas horas em que ele era forçado a trabalhar com sua mão mutilada. Aquele toco, envolto em bandagens e ungüentos, era um lembrete constante da dívida. A dor crônica que irradiava pelo braço era o relógio de sua execução. Ele sabia que o coronel havia condenado Antônio Guedes, o feitor, à morte no momento em que ordenou que Zumbi voltasse ao fogão. Nos meses que se seguiram, a transformação de pai Zumbi foi metódica. Ele não era mais o artista da culinária. Era o engenheiro da morte. Zumbi começou a estudar Antônio Guedes. Ele já conhecia a rotina do feitor, quando ele ia ao armazém para contar o fumo, quando ele inspecionava a lenha no terreiro. Mas Zumbi precisava do feitor sozinho, em um lugar onde o som não fosse ouvido e onde o feitor se sentisse seguro. A escolha da data foi simples, a véspera de Natal. O coronel Teotônio Sampaio faria o maior banquete da década. A Casa Grande estaria cheia de dezenas de convidados, e o cheiro de comida seria tão intenso que abafaria qualquer som. Além disso, a véspera de Natal era o dia da hipocrisia máxima, quando os senhores celebravam o nascimento de Cristo, o carpinteiro humilde, enquanto seus escravos viviam na escuridão. Seria a vingança perfeita, justiça na noite mais sagrada do opressor. A escolha da vítima era igualmente clara. Antônio Guedes, o feitor. Não era o coronel que merecia morrer primeiro, era Antônio Guedes. O coronel era o sistema, Antônio Guedes era o instrumento. Ele havia mutilado Zumbi por prazer e para silenciá-lo. Ele havia desrespeitado o domínio de Zumbi. Zumbi decidiu que Antônio Guedes seria o sacrifício, o ingrediente que purificaria a ceia. Zumbi começou a preparar seu arsenal. Ele não precisava de veneno, ele precisava de carne. Ele tinha que ter um recipiente onde pudesse trabalhar. Ele identificou a ferramenta. O coronel possuía um velho cutelo de abate, pesado e afiado, guardado em um armário trancado na despensa, usado apenas para os animais mais graúdos. Zumbi esperou uma noite de sábado, quando o feitor estava na senzala distribuindo cachaça, e forçou o cadeado do armário com um ferro quente. Ele pegou o cutelo. A lâmina era fria e pesada. Ele a escondeu sob seu catre, enrolada em um pano. A preparação do ingrediente principal exigiria tempo e privacidade. O coronel havia encomendado para o banquete um leitão recheado e um grande lombo de boi que seria assado lentamente durante a tarde da véspera de Natal.
Zumbi elaborou sua mentira com a mesma atenção que dedicava a um pudim de ovos. Ele notou que a despensa tinha um anexo pequeno, pouco usado, onde o coronel guardava couros e sebos. Este seria o seu matadouro. O tempo passou. Zumbi suportou a dor em sua mão, deixando-a ser o combustível de sua frieza. O feitor Antônio Guedes, enquanto isso, estava cada vez mais arrogante. Ele entrava na cozinha, inspecionava o trabalho de Zumbi e ria. Ele dizia a Zumbi que ele cozinhava melhor com a mão quebrada do que cozinhava inteiro. O feitor achava que havia vencido. A cada risada do feitor, Zumbi sentia sua alma se solidificar. Dezembro chegou. A Casa Grande virou um frenesi. Os preparativos para o Natal consumiam todos. O coronel Teotônio estava elétrico, enviando cartas e convites. Ele ordenou a Zumbi que fizesse um lombo de boi recheado, a receita da sua terra, para o prato principal. O dia 24 de dezembro amanheceu ensolarado e quente. O cheiro de especiarias e carne de porco já pairava no ar. A cozinha estava fervilhando. Zumbi estava no centro, movendo-se mais lento que o normal, mas com uma precisão cirúrgica, usando a mão esquerda com a destreza que a prática forçada lhe deu. Zumbi precisava de Antônio Guedes entre as 10 e as 11 da manhã, o horário de menor movimento na Casa Grande, antes que os capatazes do campo viessem buscar o feitor para inspeções. Às 10h30 da manhã, Zumbi chamou o feitor na varanda da cozinha. Zumbi não olhava para ele, mas para o chão. Zumbi disse com sua voz rouca que havia um problema grave. Ele disse que o feitor deveria ir com ele imediatamente, sozinho, na despensa. Zumbi disse que o grande lombo de boi, o mais importante de todos, o que o coronel iria usar na ceia, estava com um cheiro estranho. Zumbi disse que o lombo estava sujo e que, se o coronel descobrisse, culparia e mataria Antônio Guedes por descuido. Antônio Guedes, apavorado com a possibilidade de perder o lombo mais caro, o que o coronel usaria para ostentar, e confiante de que Zumbi, com a mão mutilada, não era uma ameaça, o seguiu imediatamente. O feitor ordenou a um capataz que ficasse de guarda na porta da cozinha, mas não na despensa. Ele entrou. Zumbi o guiou para o anexo, o quartinho escuro onde guardavam os couros. Antônio Guedes, com sua arrogância de senhor, foi até o lombo pendurado. Ele fungou, impaciente. Ele disse que Zumbi estava inventando, que o lombo estava perfeito. Naquele instante, Zumbi não pensou em Jandira, nem em sua mãe. Ele apenas pensou na dor fria e vazia daquele toco mutilado. Zumbi se moveu. Ele não gritou. Ele não usou a força. O feitor, alto e forte, não esperava o ataque do cozinheiro mutilado. Zumbi usou o cabo do cutelo que tirou das costas para acertar o feitor na lateral do pescoço. O golpe não matou, mas atordoou o feitor, que cambaleou. O feitor gritou, mas o grito foi abafado pelos sacos de especiarias e pela porta fechada do anexo. Antes que Antônio Guedes pudesse puxar o chicote ou gritar por ajuda, Zumbi, com a precisão de um cirurgião, usou a lâmina pesada do cutelo. O golpe foi rápido, certeiro, no pescoço do feitor. Zumbi cortou fundo. O sangue jorrou imediatamente, misturando-se aos sacos de farinha e ao cheiro doce do fumo. A luta acabou em segundos. O corpo do feitor Antônio Guedes caiu sobre um monte de couros, silenciado para sempre. Zumbi ficou ofegante. Ele olhou para sua mão mutilada. A vingança havia começado, mas ele não sentia alegria. Sentia apenas uma frieza gélida. O sacrifício estava feito. Agora, o cozinheiro tinha que cozinhar. Zumbi começou a trabalhar com uma calma aterradora. Ele desmembrou o feitor no anexo, transformando o corpo em partes utilizáveis para seu propósito. O coronel havia ordenado que o lombo de boi fosse assado. Zumbi decidiu que ele assaria carne humana.
A carne do feitor, ele decidiu, seria o ingrediente secreto de um grande patê de festa, que seria servido em pequenos canapés, a entrada mais saborosa. A cabeça, ele queimaria no fogão a lenha, reduzida a cinzas para não deixar rastros. Os ossos maiores, ele moeria junto com os ossos do porco e do lombo, para dar sabor e textura aos caldos que usaria para fazer a farofa. Zumbi sabia que a vingança tinha que ser absoluta. O feitor não apenas morreria, mas se tornaria o alimento que sustentaria a ostentação do coronel. Ele seria consumido pela própria ganância que representava. Durante as próximas horas, Pai Zumbi transformou a cozinha em seu templo de vingança. O cheiro de sangue foi abafado pelo aroma intenso de temperos. Coentro, pimenta do reino, cravo, canela, dendê. A cozinha cheirava a festa e os cheiros doces disfarçavam o trabalho macabro que ocorria no anexo. Zumbi usou a mão esquerda e o braço direito mutilado para trabalhar. Ele misturava a carne moída, temperava, provava o sal. Ele estava fazendo o patê de festa mais complexo de sua vida. Ele trabalhou com a concentração de um artista, como se estivesse assinando uma obra-prima. Ao entardecer, ele estava pronto. O coronel Teotônio Sampaio, seus 3 filhos, sua filha Beatriz e os convidados de honra, o barão de Serinhaém e seu filho, começaram a chegar. A casa grande estava iluminada por lustres e velas. O salão estava cheio de risos e brindes. O feitor Antônio Guedes estava desaparecido. O coronel, irritado por não ver seu feitor para garantir a ordem, perguntou aos capatazes onde ele estava. Os capatazes disseram que não o viam desde as 10h30 da manhã. O coronel, após beber 3 taças de vinho do Porto, encolheu os ombros e disse que o feitor deveria estar bebendo cachaça na senzala, ou com alguma mulher, e que ele não importava. Ele disse que o que importava era a ceia. O futuro de sua família dependia daquele jantar. Pai Zumbi observava tudo da cozinha. Ele via a arrogância do coronel. O feitor não importa. A carne importa. Zumbi sorriu, um sorriso frio que nunca chegava aos olhos. O banquete começou às 8h da noite. Pai Zumbi vestiu uma roupa limpa, sua mão mutilada ainda coberta, e fez sua entrada. Ele não serviu o prato principal, ele serviu as entradas. Ele carregava uma bandeja de prata com pequenos canapés triangulares, cobertos pelo patê marrom avermelhado que ele havia preparado. Ele caminhou lentamente pela sala, servindo o coronel, o barão, o futuro noivo e todos os convidados, um por um. O patê estava perfeito, temperado com cebola, pimenta e a carne que era o próprio símbolo da tirania. O coronel Teotônio deu a primeira mordida. Ele fechou os olhos, deliciado. Ele chamou Zumbi. Ele disse que o patê estava divino. Ele perguntou a Zumbi qual era o segredo. Zumbi olhou para o coronel. Ele disse que o segredo era o ingrediente principal. O coronel riu. Ele disse: "Eu sabia. Só você sabe cozinhar a nossa carne." Ele perguntou onde o feitor estava. Ele disse que ele precisava de Antônio Guedes aqui para provar. Ele disse que o feitor havia tentado destruir sua mão, mas que ele ainda cozinhava melhor do que qualquer um. O coronel riu. Ele não fazia ideia do quanto estava certo. Zumbi apenas fez uma reverência e continuou a servir o banquete. A vingança de Pai Zumbi, silenciosa e comestível, já estava na barriga de todos. A ceia seguiu o seu curso, uma sinfonia de hipocrisia e ostentação. Pai Zumbi continuou servindo, movendo-se com a precisão de um fantasma. Ele não chorava. A dor da mão era agora uma fria energia, e o ódio havia se transformado em uma quietude letal. A maior parte dos convidados se fartou do leitão assado, da farofa rica em ovos e das sobremesas feitas com açúcar do próprio engenho. Mas o ponto alto da noite, o prato mais elogiado, continuava sendo o patê inicial. O feitor Antônio Guedes estava simbolicamente no centro da mesa. Zumbi assistia os senhores rirem, beberem e se gabarem,
e sentia uma paz profunda que não experimentava desde que sua mão havia sido mutilada. A dívida estava sendo paga, não em sangue no tronco, mas em prazer na boca. O coronel Teotônio Sampaio, bêbado de vinho e vaidade, fez um brinde, elogiando o ano de 1867 e a prosperidade de sua fazenda. Ele brindou à ordem e ao trabalho dos seus escravos. Ele brindou, ironicamente, ao cozinheiro que, mesmo com a mão quebrada, havia salvado sua ceia. Pai Zumbi recebeu o brinde com uma reverência silenciosa. A ceia durou até a meia-noite, quando os sinos da capela tocaram, anunciando o Natal. Os convidados se despediram felizes e com as barrigas cheias, sem jamais suspeitar que haviam participado de um banquete canibalístico. O coronel estava radiante, o barão de Serinhaém havia dado sua palavra. O casamento estava selado, a fazenda estava salva. Quando a última carruagem partiu e o silêncio finalmente retornou à Casa Grande, começou a segunda fase do plano de Zumbi: a limpeza. Este trabalho exigia mais concentração e precisão do que a própria vingança. Zumbi trabalhou sozinho na cozinha até as 4 da manhã. Ele limpou cada centímetro da cozinha. O feitor havia sido morto no anexo e o sangue estava contido ali, mas Zumbi esfregou o chão de pedra com lixívia e sal grosso, não deixando nenhum vestígio orgânico. Ele queimou a faca de abate, o cutelo que usou, no fundo do fogão a lenha, até que a lâmina se torceu e se misturou ao carvão. Os restos do feitor, os ossos e os pedaços inutilizáveis que não entraram no patê, foram embrulhados em sacos de farinha e levados por Zumbi até o rio Subaé. Ele caminhou sob o manto da escuridão da noite de Natal. O silêncio era total. Ele jogou os sacos nas águas escuras, sentindo o peso do feitor se afastar lentamente. A vingança física estava completa. Ao retornar, ele escondeu as roupas ensanguentadas do feitor e o resto de seus pertences, o chicote e o bornal de couro, no fundo do poço seco da senzala. Ninguém mais usaria aquele chicote. Ao amanhecer, Zumbi estava de volta à sua senzala. Cansado, mas com uma quietude que seus companheiros não viam há anos. Ele não havia dormido, mas sentia uma paz gélida. Ele havia fechado um ciclo. O dia 25 de dezembro, o dia de Natal, amanheceu com o coronel e seus filhos dormindo pesadamente, vítimas do vinho e da farta refeição. O feitor Antônio Guedes, no entanto, não apareceu para a contagem matinal dos escravos. Inicialmente, o coronel, ao acordar, apenas resmungou que o feitor deveria estar com uma bebedeira de Natal e ordenou que ninguém o procurasse. Mas a ausência de um feitor, que era o pilar da disciplina, começou a se fazer sentir. Na manhã seguinte, 26 de dezembro, quando o feitor ainda não havia aparecido, o coronel ordenou que os capatazes o procurassem. A busca durou 3 dias. O feitor não estava na senzala, não estava nas fazendas vizinhas e não estava na cidade. Ele havia desaparecido sem deixar rastros. O coronel Teotônio Sampaio estava furioso e inquieto. Um feitor, um homem pardo, livre, não desaparecia assim no recôncavo. Zumbi continuava na cozinha, calmo, cozinhando as sobras do banquete. O ponto de virada veio no 4º dia. O capataz Mor, um homem desconfiado chamado Bernardo, começou a investigação. Bernardo não gostava de Guedes. Ele havia sido leal a Borges, o feitor anterior que Guedes havia traído. Bernardo suspeitava de Guedes há anos. Bernardo notou algo que Zumbi havia esquecido. No matadouro, perto do cepo de madeira, havia um pequeno rastro de sangue seco que Zumbi havia encoberto com pó de carvão. Não era sangue de boi, era mais escuro. Bernardo começou a investigar. Ele percebeu que o corte no lombo de boi que sobrou na despensa estava feito de forma incomum. Ele percebeu que a faca de abate do coronel estava faltando no armário. A desconfiança começou a crescer. Bernardo questionou os escravos domésticos, ameaçando-os.
Ele encontrou a mucama Luísa, que havia delatado Zumbi antes. Ela, apavorada, confessou ter visto Zumbi limpar o anexo da despensa com uma urgência estranha na noite de Natal. O capataz Bernardo foi até Zumbi na cozinha. O cheiro de lixívia ainda estava no ar. Bernardo perguntou a Zumbi o que ele estava limpando com tanto afinco. Zumbi olhou para Bernardo, seus olhos calmos. Apenas a sujeira da festa, capataz. O coronel gosta de sua cozinha limpa. Bernardo insistiu. Onde está Guedes, Zumbi? Zumbi encolheu os ombros. Não sou o guarda de feitor, sou apenas o cozinheiro. Bernardo não estava satisfeito. O silêncio de Zumbi era mais alto que uma confissão. Ele continuou procurando. Ele foi ao poço seco, onde o lixo era jogado. E no fundo, coberto por palha, ele encontrou o chicote de Antônio Guedes. Bernardo agora tinha a prova do crime, mas não entendia o motivo. Por que Zumbi esconderia o chicote, mas deixaria o corpo desaparecer, a menos que... Bernardo, um homem do campo, prático, começou a pensar no banquete. Ele pensou no patê. Ele pensou no lombo. Ele pensou nos ossos. Ele se lembrou do coronel elogiando a carne. O horror da verdade começou a se formar em sua mente. Era uma ideia tão monstruosa que parecia impossível. Bernardo não foi à polícia. Ele foi ao coronel Teotônio. Ele encontrou o coronel no escritório, comemorando o contrato de casamento assinado. Bernardo trancou a porta. Ele colocou o chicote de Guedes sobre a mesa do coronel. Encontrei isso no poço, coronel. O coronel ficou pálido. O que significa isso? Acho que Zumbi o matou, senhor, mas não acho que ele o enterrou. Do que está falando, homem? Bernardo olhou nos olhos do coronel. A ceia, coronel. O patê, o ingrediente principal, o senhor mesmo elogiou. O coronel Teotônio sofreu um colapso. Ele cambaleou para trás, os olhos vidrados de horror. A lembrança do sabor, do elogio, do riso de Zumbi, tudo veio de uma vez. Ele vomitou no tapete persa. Ele foi forçado a encarar a verdade. Ele havia elogiado a carne humana. Ele havia servido seu feitor ao barão de Serinhaém. O coronel agarrou Bernardo. O escândalo, a ruína. Se o barão descobrisse, o casamento seria desfeito, sua honra estaria destruída para sempre. Ele seria conhecido como o coronel canibal. Você não viu nada, Bernardo. O coronel sibilou, seus olhos injetados. Zumbi matou Guedes por vingança pela mão e fugiu. Fugiu para o quilombo do Orobó. Você entendeu? Bernardo, agora cúmplice, assentiu lentamente. Eu preciso de um corpo, disse o coronel. Arranje um corpo, qualquer um. Um escravo velho da senzala que esteja morrendo. Diga que é Guedes, morto pelos quilombolas. Faça parecer uma emboscada. A polícia de Santo Amaro da Purificação foi chamada, mas agora o coronel e Bernardo controlavam a narrativa. Eles encontraram o corpo de Guedes, na verdade um escravo idoso morto por Bernardo perto do rio, e culparam os quilombolas. A história de que Zumbi havia fugido com eles foi plantada. Pai Zumbi foi oficialmente listado como fugitivo. Mas o coronel não podia arriscar. Ele precisava de Zumbi morto. Ele enviou Bernardo e 2 capatazes para a prisão de Santo Amaro, onde Zumbi estava sendo mantido para interrogatório, antes da farsa. Naquela noite, Pai Zumbi morreu na prisão 3 meses antes do que o roteiro original dizia. Oficialmente, ferimentos e febre. Na verdade, silenciado por Bernardo a mando do coronel. Mas o coronel cometeu um último erro. Ele não silenciou os outros escravos na cela de Zumbi. Antes de morrer, Pai Zumbi confessou tudo aos seus companheiros de cela. A história de que o feitor foi servido na ceia vazou da prisão e se espalhou como fogo no recôncavo, não pelos jornais, mas pela rede invisível da senzala. Pai Zumbi se tornou uma lenda, o carrasco da cozinha, o homem que transformou a vingança em culinária. A partir daquele dia, nenhum coronel na região podia comer um patê ou um lombo assado sem sentir um calafrio na espinha.
O engenho Santa Cruz foi salvo financeiramente. O casamento de Beatriz aconteceu, mas o coronel Teotônio Sampaio, por sua vez, nunca mais teve paz. A história vazou. O barão de Serinhaém, seu sogro, nunca mais o visitou. A elite de Salvador sussurrava. O coronel se recusava a comer carne de porco ou patê. Ele sofria de pesadelos constantes e paranoia. Ele se tornou uma sombra, o homem que havia comido o próprio feitor. Sua ganância, que o levou a salvar a fazenda, foi a sua ruína. Ele vendeu o engenho Santa Cruz em 1871 a preço de banana e se mudou para o Rio de Janeiro com a família, onde tentou apagar seu passado. Mas o gosto daquela ceia macabra o seguiu até a morte. A lenda de Pai Zumbi, o cozinheiro, ecoa até hoje nas histórias do Recôncavo. A história de como o oprimido usou sua arte e o apetite do opressor como arma. Ele provou que a vingança mais eficaz não é a que mata, mas a que corrói a alma. O feitor estava na barriga de seus senhores, e isso era uma maldição mais poderosa do que qualquer feitiço africano. Na história do Brasil, há muitas histórias de chicote, mas poucas de veneno, e apenas uma de carne humana servida no Natal. A história de Pai Zumbi é um lembrete cruel. Na casa grande, o cozinheiro é o mestre. E se ele cozinhar a sua vingança, você não tem escolha a não ser saboreá-la. Aqui, em Contos de Senzala.